Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um quadrinho que está para ser lançado no Brasil. Na verdade vai ser lançado, acredito que no ano que vem, mas que vale a sua atenção. Se você não conhece esse quadrinho, procura conhecer quando ele for lançado aqui no Brasil, caso você se interesse, procure ir atrás dele, porque é um baita de um quadrinho maneiro, que quando saiu, eu confesso que eu não me interessei tanto, mas que depois que eu comecei a ler, eu não parei mais, li todas as edições praticamente numa tacada só, e bicho, que quadrinho irado. Hoje a gente vai conversar aqui sobre Something is Killing the Children. Não sei se vai ser traduzido para o Brasil como alguma coisa está matando as crianças ou coisa do tipo, mas esse é um quadrinho que vai ser lançado no Brasil pela Devir em breve. Ainda não temos grandes informações sobre preço e coisa do tipo, mas eles já anunciaram que vão lançar aqui os 3 primeiros volumes, né, os 3 primeiros encadernados compilados em um volumão só. Então vamos esperar para ver qual que vai ser o preço disso aí, porque a gente vai ter 15 edições basicamente compiladas em um único quadrinho. Enfim, vamos falar rapidinho sobre o que é Something is Killing the Children, sobre qual é que é a pegada desse quadrinho e se você se interessar ou se você já leu, vai comentando lá embaixo que a gente conversa. Não se esqueça de deixar seu like também aqui no vídeo, caso você goste do conteúdo, porque isso fortalece pra caramba o canal. E se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e confere também as nossas outras redes sociais lá embaixo. Enfim, minha gente, vamos falar agora sobre o que interessa. Something is Killing the Children é uma série de quadrinhos escrita pelo James Tynion IV e desenhada pelo Werther Dell'Edera. Esse quadrinho é publicado mensalmente pela Boom Studios e ele já conta com 20 edições. É interessante também já ressaltar aqui que esse quadrinho era para ser uma minissérie de 5 edições, né? Só que antes dele ser lançado, ele já foi promovido de minissérie para uma série continuada devido ao imenso apoio das pessoas mesmo antes do título ser lançado. Então tava rolando um monte de pré-venda, um baita burburinho, tava todo mundo falando sobre esse quadrinho e antes mesmo de ser lançado ele foi de minissérie para uma série continuada. Além disso, ainda na parte dos méritos do quadrinho, em 2020 ele foi indicado e nomeado como a melhor nova série de 2020. Foi o primeiro prêmio Eisner, né, do James Tynion IV. Só para fechar aqui a parte dos méritos dessa HQ, só para você ter a ideia do cacife dela, Something is Killing the Children já está programado para virar uma série na Netflix, com os mesmos responsáveis lá pela Maldição da Residência Hill e a Maldição da Mansão Bly. E além da HQ virar uma série da Netflix, ela também está recebendo agora, no mês de outubro, um novo spin-off, que é o House of Slaughter, que vendeu tanto na pré-venda que teve que ser postergado para dar tempo de imprimir. Segundo uma informação lá do CBR, essa HQ em pré-venda já tinha vendido 460 mil unidades. Enfim, já deu para ver que Something is Killing the Children não é pouca coisa e eu tô super feliz que isso está chegando ao Brasil, mas sobre o que é esse raio de quadrinho que eu falei e ainda não falei nada. Something is Killing the Children é uma história sobre um lugarejo, né, uma cidadezinha lá no interior dos Estados Unidos, chamado de Archer's Peak. E nesse lugar nós começamos a acompanhar inicialmente um grupo de crianças que estão ali contando histórias de terror à noite e tudo mais. E depois nós temos um corte super abrupto e nós vemos que dessas crianças que estavam nessa casa, somente um restou. Ele está em choque pelo que aconteceu com seus amigos. A princípio é feito um mistério sobre o que aconteceu, mas logo a gente já percebe que eles foram mortos e começa a rolar um clima ali de tensão na cidade, porque o garoto que sobreviveu, ele era considerado deslocado, né? Era considerado esquisito pelas outras pessoas. Então algumas pessoas começam a achar que foi o garoto que matou seus amigos. Só que o garoto sabe que não foi isso que aconteceu. Ele sabe que algo sobrenatural, um monstro, matou as outras crianças, mas ninguém acredita nele, obviamente. E é nesse contexto que o James Tynion IV começa a desenvolver a história. Essa cidadezinha dos Estados Unidos tem esse mistério de quem matou as crianças, né? Algo está matando as crianças, mas ninguém sabe o que. E é aí que nós conhecemos a protagonista da nossa história, que chega ali para resolver a situação. Nossa protagonista é a Erica Slaughter, que é uma personagem bem misteriosa a princípio. Ela tem uns olhos assim esbugalhados com uma cor bem forte. Depois a gente vai entendendo também o motivo por trás desses olhos. E ela chega ali na cidade e a gente já percebe que ela tá ali para resolver essa situação. Ela sabe que existem, né, essas criaturas, esses monstros que só as crianças conseguem ver. Ela consegue ver também devido a uma certa característica da House of Slaughter, que é o lugar para qual ela trabalha, né? E
ela tá ali para resolver a situação, ela tá ali para ajudar esse garoto, né, que é o James. Só que as coisas vão ficando complexas, porque além dela ter que lidar com essa situação do monstro, nós temos também ali outros personagens que vão meio que atrapalhar a vida dela. Principalmente um personagem chamado de Tommy, que ele tá tentando resolver o que aconteceu, porque a irmã dele também, que era uma criança, né, desapareceu um tempo atrás, e ele tá tentando resolver essa situação da irmã dele, e ele acaba cruzando com o caminho da Erika, e ele acaba atribuindo que ela pode ter sido a causa disso. Ela e o Tommy. É interessante que a história vai se desenvolvendo, e nós vamos vendo que todos os personagens aqui, eles são meio cinzentos. Não cinzento assim da forma que hoje está mais em voga de ser feito, mas eles acreditam que eles estão fazendo a coisa certa e às vezes isso dá errado. A própria Erika, ela toma algumas decisões aqui na primeira parte, né, da história, né, o primeiro encadernado, né, que são ali do número 1 ao 5, e ela toma uma certa decisão que vai ter diversas consequências tanto para ela quanto para a cidade como um todo nos próximos volumes, mas eu não vou falar nada para não dar spoiler. Mas é bem interessante o modo como James Tynion IV ele constrói aqui os personagens, ele faz com que eles acreditem no que eles estão fazendo, só que o que eles fazem traz consequências ali para a série como um todo. A HQ é feita assim para quem curte esse tipo de trama, estilo Constantine, ou puxando para série de TV, né? Estilo Supernatural lá no começo, quando era mais sério. Então, se você curte esse estilo de investigação sobrenatural, só que com ação, esse quadrinho é para você. Inclusive, falando na ação, o desenhista aqui, o Werther de Oliveira, ele faz cenas de ação sensacionais, você realmente sente o peso das cenas. A personagem principal, a Erika Slaughter, ela é muito acrobática, então você consegue sentir o movimento do que ela está fazendo. É muito bem desenhada a ação aqui, é extremamente frenética. Em contrapartida, a HQ também tem alguns momentos que são completamente silenciosos e alguns que são só de diálogos. Então é muito bem equilibrado aqui. Às vezes quando você pega um quadrinho do James Tynion IV para ler, você já fica meio cabreiro, né? Porque ele realmente soca muito texto dentro das páginas, mas aqui é tudo muito bem equilibrado, como eu disse, com esses momentos de silêncio e também com os momentos de ação. E as páginas duplas disso aqui são lindíssimas, elas parecem filmes mesmo, parece que o desenhista ele já foi fazendo, pensando nisso aqui virar série de TV, então as cenas assim, elas são bem cinematográficas, e a paleta de cores também é lindíssima, principalmente para mostrar ali a parte dos monstros e tudo mais. Se isso já não fosse suficiente, né, se a gente já não tivesse uma história de mistério e ação bem legal, a gente vai vendo que por trás da personagem principal, né, que é a Erika Slaughter, existe a House of Slaughter, e a mitologia da série, ela começa bem contida e aos poucos ela vai se expandindo. A gente vai vendo qual é que é dessa instituição para qual ela trabalha e a gente vai vendo que as pessoas dessa instituição não são lá muito fáceis de lidar. Mas eu não vou falar mais nada de novo para não dar spoiler. O lance aqui, a Devir vai lançar isso aqui no Brasil em algum momento de 2022, se eu não me engano, e eles vão fazer um compilado com os 3 primeiros TPBs. Então nós teremos 15 edições basicamente em um volume só aqui no Brasil. Como eu disse, vamos esperar para ver qual que vai ser o preço disso, mas eu recomendo muito que você leia isso aqui porque é realmente muito bom. Ganhou Eisner, ganhou spin-off com quase 500 mil de requisições aí na pré-venda, vai ganhar série na Netflix, então é realmente um baita de um quadrinho. Enfim, minha gente, esse é o vídeo de hoje. Se você já leu Something's Killing the Children, comenta lá embaixo. Se você não leu e ficou interessado, comenta também. E não se esqueça de dar uma olhada nos links que eu deixo ali embaixo com quadrinhos interessantes para vocês. Enfim, minha gente, esse foi mais um Soco Foguete. Vou ficando por aqui e até a próxima.